Desta vez foi na Carvalho Pinto. Caminhão que transportava combustíveis tomba no trecho de São José dos Campos e provoca congestionamento. O motorista foi socorrido e passa bem. Na Tamoios, há menos de 2 semanas, um caminhão que carregava gás caiu na ribanceira e explodiu. Sistema falido, superlotação e estrutura precária colocam em xeque a segurança nas penitenciárias da região. O sistema é inteiramente falho. Ele até estimula e empurra o preso para a fuga. No vermelho, a atividade industrial paulista deve encerrar o ano com queda superior a 5%, revela a pesquisa da Fiesp. Metade do esgoto de Jacareí é lançado sem tratamento nos rios e córregos da cidade. Índice está abaixo da média estadual. E o mais grave é que grande parte daquela água suja lançada nos córregos vem parar aqui no Rio Paraíba do Sul. Zona Azul de volta. 2 anos depois, sistema rotativo de vagas começa a funcionar amanhã em Taubaté. Bobeira na final. Meninas da Águia cedem um empate nos acréscimos ao São Paulo. Mas resultado sem vencedor em casa garante ao São José o título paulista. Atletas de fogo. Corrida pedestre em Taubaté oferece cerveja aos participantes. É a primeira vez que estou tomando uma cerveja antes de uma corrida. O Band Cidade do último dia de agosto está no ar. Boa noite para você. Um caminhão-tanque carregado com diesel e gasolina tombou no início da tarde na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, e interditou a via nos 2 sentidos. O acidente aconteceu no quilômetro 106, sentido Rio de Janeiro. Houve vazamento de combustível e homens do Corpo de Bombeiros fizeram o resfriamento para evitar a explosão. Segundo a concessionária Ecopistas, já foi feito o transbordo da carga e a pista sentido São Paulo foi liberada por volta de 5h30 da tarde. Agora há pouco, o guincho pesado da Ecopistas retirou o caminhão do canteiro e a pista sentido Rio de Janeiro também já foi liberada. Há cerca de 4 quilômetros de congestionamento no local. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital de Caçapava. A superlotação dos presídios no Brasil coloca em xeque a situação do sistema carcerário. Nos últimos 2 meses, houve 4 fugas nas penitenciárias da região. E a sensação de insegurança passou a fazer parte do dia a dia da população. Segundo especialistas, o sistema de hoje está ultrapassado e longe do ideal. Eles afirmam que é preciso colocar em prática métodos alternativos para recuperar esses detentos. Veja aí na reportagem de Otávio Baldin. Cidades pacatas. Potim, 19 mil habitantes. População carcerária, 3.700 detentos. Os 2 presídios instalados no município desde 2002 estão superlotados. Eles têm o dobro da capacidade de presos. Potim continua tranquila, segundo os moradores, mas com profundos e graves problemas sociais. Aumentou muito a população, pessoas diferentes. Isso aí aumentou muito, tráfico, né? As drogas aumentaram bastante. Antes a gente via, mas era pouca. Agora tem mais. Mais de 5 mil presos cumprem pena nas 4 penitenciárias de Tremembé e na casa de prisão provisória. Entre os presos estão condenados em casos de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, presa pela participação na morte dos pais. Desde 2002, os chamados presos especiais são enviados para a cidade. Detentos que normalmente são rejeitados pela população carcerária devido ao tipo de crime que cometeram. Alexandre Nardoni, por exemplo, condenado pela morte da filha Isabela, também cumpre sentença em Tremembé. Isolados da sociedade, muitos buscam a redenção dos seus erros e outros tantos tentam ter de volta a liberdade perdida e acabam fugindo. Nesses casos, os muros das penitenciárias não devolvem a sensação de segurança de quem vive do lado de cá e continuamos cercados, contando com a proteção divina
e das câmeras que monitoram o perigo. As coisas que antes acontecia só em São Paulo, hoje você vê nas cidadezinhas menores, bem simplesinhas, cidadezinhas de população mínima mesmo. Parece que estão vindo de lá para cá, vão lá, porque lá é mais fácil. E realmente é. Esses presídios aqui próximos, aqui à região, também aumentam essa sensação de segurança? Com certeza, com certeza. Em meados de julho e no início deste mês, ocorreram 4 casos de fuga nas penitenciárias aqui da região, resultando em 9 presos fugitivos. Essa fragilidade do sistema penitenciário paulista abre a discussão da situação vivida atrás dos muros dos presídios e também a situação aqui do lado de fora. Muitos deles estão instalados em áreas completamente desertas, sem nenhuma infraestrutura. 8 quilômetros separam as 2 unidades de Potim do restante da cidade, completamente afastadas, cercadas de imensas áreas de pastagem de gado, sem iluminação por perto. Com mais de 40 anos de experiência no judiciário, o desembargador Silvio Marques Neto acredita que esse isolamento não protege a sociedade e os casos mais recentes de fugas de detentos mostram como o sistema é falho. O sistema é inteiramente falho. O sistema, se é que existe algum sistema, além do nome, ele até estimula e empurra o preso para a fuga. E, em segundo lugar, é que o chamado sistema não tem sistema nenhum, a não ser o de depositar os presos lá dentro. E depois, nesse período de regime fechado, ele não é preparado para progredir para o sistema semiaberto e depois para o aberto. O descaso com os presidiários, celas superlotadas, falta de higiene e estrutura precária dos prédios. O inferno vivido lá dentro só diminui as chances da sociedade de receber de volta alguém recuperado depois de cumprir a pena. A finalidade da pena, da punição, é a ressocialização do indivíduo que cometeu um ilícito, ressocialização dele, ou seja, a reintegração dele à sociedade. Então, a sociedade ela é o fim de todo esse sistema punitivo, dentre eles o sistema prisional. Então, a sociedade é importante, ela tem mecanismos, tem meios de participar, o que falta mais é uma conscientização desses meios de atuação dela e principalmente da realidade da situação prisional hoje no Brasil. Os familiares dos presos também se sentem excluídos e cada vez menos esperançosos na recuperação deles. Eles são humilhados, maltratados, não tem respeito, vai ser diferente como? Aquilo ali não educa ninguém não, moço. Aquilo aí estraga. Tem gente que dorme no chão, sabe? E fica lá na umidade, pegando doença. Profissionais da área jurídica, ouvidos pela Band, indicaram alternativas para amenizar a situação complicada vivida dentro dos presídios. Se as autoridades falham nesse processo de ressocialização dos presos, a comunidade pode participar efetivamente, com contribuições significativas para mudar a atual realidade. Parcerias que podem ser feitas entre universidades, ou seja, a universidade pode estar abrindo caminho para os estudantes que estão iniciando na sua profissão em um estágio dentro do sistema prisional. Psicologia, serviço social, psiquiatria, até mesmo medicina, propiciando para o aluno a sua evolução profissional e também para o poder público uma desoneração com essa mão de obra, e a possibilidade de estar sendo cumprida a pena, que é o quê? Pegar esse indivíduo que cometeu um ilícito e reingressar ele na sociedade. E a ressocialização só acontece mesmo, de verdade, quando a marca de ex-detento deixa de seguir quem ganhou a liberdade depois de cumprir a pena. Viu que fez errado, então ele quer crescer, mas aí foi parado, foi barrado de crescer. Então ele vai ter que esperar sair e quem é que vai acreditar no ex-detento para dar trabalho, para dar estudo, tudo isso? Quem é que vai acreditar se ele é maior de idade? A atividade industrial paulista deve encerrar 2015 com queda de 5,8%. É o que revelou pesquisa divulgada hoje pela Fiesp e pelo Ciesp.
A previsão se baseia no resultado de julho, quando o desempenho das indústrias no estado caiu 0,5% em comparação com o mês anterior. Em relação a julho do ano passado, a queda é de 6,9%. Nos últimos 12 meses, a desaceleração já chega a 4,4%. Os setores de máquinas e equipamentos e de borracha e plástico foram os que mais sofreram retração. O destaque positivo da pesquisa foi a indústria de celulose e papel, que registrou alta de 2,2% na atividade em julho. O vice-prefeito Hernaldo César Marcondes é o novo chefe do Executivo de Aparecida. Marcondes assumiu hoje o cargo no lugar de Antônio Márcio de Siqueira, afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Siqueira é acusado de cometer irregularidades na licitação para a compra de merenda escolar. É a 5ª vez só este ano que o prefeito tem que deixar a prefeitura. Ao todo, Márcio Siqueira responde a 5 processos, todos por improbidade administrativa. E a Zona Azul está de volta a Taubaté. Depois de quase 2 anos, o sistema rotativo de vagas começa a funcionar amanhã. A Zona Azul abrange 2.100 vagas distribuídas em 55 ruas no centro expandido da cidade. A hora estacionada vai custar R$ 1,50 para carros e 80 centavos para motos. O motorista também vai poder pagar pela hora fracionada. Os 69 parquímetros funcionam com moedas. Basta informar a placa do veículo, o número da vaga e o tempo de permanência. A máquina emite um comprovante que não precisa ser deixado no carro. O sistema oferece ainda um cartão eletrônico que custa R$ 10 e já vem com 120 minutos de créditos. A Zona Azul vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 à 1 da tarde. A seguir, saneamento abaixo da média. Metade do esgoto de Jacareí é lançado sem tratamento nos rios e córregos da cidade. São 7h02, a gente volta já já.